pessoal, tudo certinho? Bom, professor Lucas, mais uma vez, hoje eu vou trazendo mais uma aula de redação para vocês, certo? Então vamos iniciar, espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento, né? A gente está naquela série de vídeos sobre estruturação de texto. A aula da semana passada que eu dei foi sobre introdução. A outra semana vai ser sobre desenvolvimento e teremos uma próxima sobre a conclusão, e assim a gente termina essa série aqui de estrutura de texto. O que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Nossos objetivos, então. Bom, hoje nós vamos entender o que é argumentação, tá? Estudar algumas estratégias argumentativas e definir as etapas necessárias para construir o desenvolvimento. Bom, pessoal, o desenvolvimento é a parte do seu texto onde você vai defender o seu ponto de vista, certo? A redação do Enem, pra gente ensinar a redação do Enem, a gente divide ela didaticamente em 3 partes, certo? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Cada uma dessas divisões pedagógicas, né, didáticas, elas têm suas peculiaridades, né, e elementos presentes nela e objetivos. Por exemplo, a introdução ela tem o objetivo de apresentar ao leitor, ao corretor, uma visão geral do seu texto. Então ali vão estar apresentados o problema principal, que a gente chama de tese, né? Vão estar apresentadas as causas principais desses problemas, que nós chamamos de tópicos frasais, e vai ter ainda um indicativo que nesse texto terá a proposta de intervenção. Como é que a gente constrói a introdução? Basicamente é assim, ó. Olha, uma introdução bem genérica, tá? Ficaria assim, por exemplo, ó, no Brasil atual existe o grande problema da X, né? Um problema qualquer. No Brasil atual existe um grande problema qualquer. Esse problema é causado por fator Y e pelo fator X, certo? É importante analisar esses dois fatores em conjunto para propor medidas reparativas. Então entendam, olha o que eu fiz, né? Eu defini qual é o problema central, que é o problema qualquer, tá? Eu defini as principais causas desses problemas, que é o fator X e o fator Y, ok? E eu vou indicar que eu vou analisar esses dois fatores para propor medidas reparatórias. Então eu estou dizendo que eu vou fazer, ó, eu vou analisar. O que é analisar? Analisar justamente ir a fundo desses fatores. Eu vou analisar esses fatores. Onde é que eu vou fazer essa análise? No desenvolvimento, tá? Para depois propor medidas reparativas, tá? Que isso vai ser na conclusão, na proposta de intervenção. Então, o desenvolvimento, ele tem a função de analisar, certo? De analisar os tópicos frasais, né? Ele tem função de pegar essas causas que a gente definiu do problema principal lá na introdução e trabalhar eles. E como a gente faz isso? Através da argumentação. Por isso que saber argumentar é de extrema importância aqui no desenvolvimento. E para saber argumentar, né, como eu já falei antes, algumas técnicas são necessárias. Eu preciso ter habilidades, né? Eu preciso ter habilidade relacionada à criatividade, eu preciso ter habilidade relacionada à minha crítica, eu preciso ter uma habilidade relacionada à minha estruturação. A gente vai passar para vocês hoje a habilidade voltada para a estruturação do desenvolvimento. As outras habilidades a gente constrói ao longo do curso, com discussões, né? Com leitura de textos e principalmente com a escrita de redações. Então a gente desenvolve algumas habilidades importantíssimas escrevendo textos, então não deixem de escrever, ok? Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Então, o que é a argumentação? A argumentação é extremamente importante para o desenvolvimento, mas o que é? Bom, a argumentação é a capacidade de relacionar fatos, dados, problemas e soluções para defender um ponto de vista. Deve ser objetivo e bem articulado, e existem algumas estratégias argumentativas que podem ser utilizadas para defender uma opinião. Então, assim, o que é argumentação? A argumentação é a sua capacidade, justamente que está escrito aqui, né, de você relacionar fatos, dados, problemas e soluções para defender o seu ponto de vista. Ora, quando você for escrever sua introdução, você vai colocar aqui o problema, a gente conversou sobre a semana passada. Se você não viu a aula de introdução, por favor, veja. A gente conversou na semana passada que quando você vai escrever a sua introdução, o que você vai colocar lá? Você vai colocar lá, né, o problema, a tese, e depois você vai definir os seus tópicos frasais. Quando você definir os seus tópicos frasais, aquilo ali é a sua opinião sobre aquele problema. Vamos falar assim, ó, o problema geral do meu texto é esse, né? Vamos pensar que o problema geral do meu texto
é a desvalorização da literatura na infância brasileira. Pronto, o problema geral é esse. As crianças não estão querendo mais ler livros, só ficam no celular, nos tablets, nos videogames, por exemplo. Bom, isso é causado por quê? Existem N motivos que podem causar isso, infinitos motivos que podem causar isso. Eu vou escolher dois, eu vou pensar em dois, e isso é minha opinião. Na minha opinião, a desvalorização da leitura na primeira infância é causada por tal fator e tal fator. Esses fatores são minhas opiniões, essa é minha opinião. Essas opiniões eu vou ter que argumentar, porque eu vou ter que convencer o meu leitor de que minha opinião está correta. Então, se eu falo assim, ó, no Brasil atual, existe uma grande problemática relacionada à desvalorização da literatura infantil, relacionada à desvalorização da leitura na infância. Esse lamentável quadro é causado pelo... a gente pode pensar na influência familiar, na minha opinião. Influência familiar mais inoperância do Estado. Não sei, vamos ver. Talvez, né? Influência familiar e inoperância do Estado, é a minha opinião. O leitor, o corretor que lê essa introdução, ele está esperando que no meu desenvolvimento eu fale mais, né? Eu argumente sobre a influência familiar relacionada ao problema e sobre a inoperância do Estado relacionada a esse problema. Eu preciso fazer isso, porque senão o texto fica raso, fica sem argumentação, né? Um texto não argumentado é um texto fraco, tá? Um texto que você vai perder notas em diversas competências. A competência 4 é só sobre argumentação, basicamente, né? A 3 é para você utilizar os seus conhecimentos de mundo aí para argumentar. Então, assim, a argumentação é extremamente importante. E aí eu vou ter que trabalhar sobre como é que eu trabalho em cima, né, da minha argumentação. Eu posso utilizar N estratégias, certo? Mas uma coisa, a gente vai passar essa estratégia para vocês nos próximos slides, tá? Algumas estratégias argumentativas. Mas eu tenho que argumentar. Se eu coloco alguma coisa na introdução dos meus 2 tópicos frasais, eu tenho que argumentar em cima deles no desenvolvimento. Eu tenho necessariamente que fazer isso. Se eu não fizer, tá errado, né? Não, por favor, não coloquem um tópico frasal na introdução e me venham falar de outra coisa no desenvolvimento, porque aí seu texto vai ficar... seu texto vai perder coesão, vai perder comunicação. A estrutura do texto argumentativo ela acaba se perdendo, porque o texto argumentativo dissertativo ele é bem estruturadozinho, né? Tá? E outra coisa, ó, deve ser objetivo e bem articulado. Como assim? Quando você relaciona esses fatos, dados, problemas e soluções, você deve ser objetivo, você deve falar, oh, não, esse problema é causado por esse fator, por causa disso, que leva a isso, que tem consequência disso, que tem relação com isso, entendeu? Esses fatos eles precisam ser objetivos, né, diretos. E além disso, bem articulado. Como é que a gente articula o nosso texto? A gente articula o nosso texto com conectivo. Eu tenho que me atentar, né? Eu vou escrever. O desenvolvimento é a maior parte do meu texto. São 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu tenho que pensar muito bem como é que eu articulo isso daí. Senão fica uma colagem de ideias, assim, uma atrás da outra, sem ter conexão. E aí eu perco coesão, perco nota na competência 4. Então, ó, prestem atenção com os conectivos, com como vocês vão conectar essas frases, como essas ideias elas vão se relacionar, e aí vai dar tudo certo. Vamos ver algumas estratégias argumentativas, elas são bem legais e ajudam a gente bastante. Bom, estratégias argumentativas. Eu trouxe algumas estratégias argumentativas pra gente entender um pouco melhor como a gente pode começar a nossa argumentação. Aqui a gente está falando de argumentação. Tá? A gente não está falando ainda de como escrever desenvolvimento. Primeiro a gente tem que aprender a argumentar. E essas estratégias podem ajudar a gente a dar os primeiros passos. Depois eu vou ensinar vocês um passo a passo para a gente escrever um desenvolvimento bem legal, tá? Então vamos começar aqui, ó. A exemplificação, né? É uma das estratégias argumentativas. E consiste em quê? A exemplificação consiste na utilização de fatos ocorridos de grande abrangência para defender seu ponto de vista. Certo? Então, como assim? A exemplificação, eu tenho meu ponto de vista sobre um problema, né? Ou seja, eu tenho um problema, eu tenho um motivo causador desse problema e eu tenho que defender isso. Uma das formas de eu defender minha opinião nesse sentido é utilizar um caso, pode ser uma reportagem que apareceu no jornal, ou um fato histórico, né?
já falei de reportagem, não uma reportagem ou um fato histórico. Agora preste atenção, porque a reportagem, se vocês forem optar por esse caminho de exemplificação, precisa ser uma reportagem de abrangência nacional, tá? Tem que ser algo que passou no Jornal Nacional, algo que passou no Fantástico, nesses jornais grandes, porque assim a gente sabe, né, que o corretor provavelmente viu. Não, eu não posso pegar o jornal que tem no rádiozinho da minha cidade, no rádio FM da minha cidade, e utilizar, né, como exemplificação, porque eu sei que aquilo ali aconteceu, por mais chocante que seja, mais impactante que seja dentro do meu texto, eu sei que aquilo aconteceu, mas será que o corretor conhece? Então é interessante a gente buscar, né, de grande abrangência aqui, ó, corridos de grande abrangência, né, tem que ser de grande abrangência, tem que todo mundo conhecer. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Em primeira análise, tem-se a polarização política como um grande incentivador à violência em períodos eleitorais. Exemplo disso foi a Noite das Garrafadas, um lamentável episódio da história do Brasil em que opositores e apoiadores do imperador Dom Pedro I se atacaram violentamente. Então o que está acontecendo aqui? Olha só, vamos procurar aqui nesse período, nesses dois períodos aqui. Não é uma introdução completa, tá? A gente tem provavelmente os dois primeiros períodos dessa introdução. Desse desenvolvimento. Vamos procurar aqui que tá os elementos, né? Então, qual é o meu tópico frasal aqui? Né? O que eu estou dizendo? Olha só, em primeira análise, tem-se a polarização política como um grande incentivador à violência em períodos eleitorais. Então, olha, eu estou falando de polarização política nesse parágrafo aqui. Então, o meu tópico frasal foi polarização política. A gente pode levantar a tese, né? Porque essa polarização política está relacionada aqui, grande problema, ó, violência em períodos eleitorais. Então, eu lendo isso aqui, eu não tenho uma introdução, mas eu sei que na introdução a pessoa que escreveu isso aqui trouxe, né, trouxe esse problema aqui, né, de violência em períodos eleitorais e relacionou isso à polarização política. Ele falou, no Brasil existe a problemática do aumento da violência em períodos eleitorais, né, e isso é causado pela grande polarização política na sociedade brasileira, além de algum outro fator que a gente não sabe qual é, porque aqui a gente não tem acesso à introdução. E aí o que ele faz? Ele vai exemplificar. Exemplo disso, exemplificação, né? Utiliza um fato histórico de grande abrangência que todo mundo que tem nos livros de história, né? Foi da história do Brasil. Exemplo disso foi a Noite das Garrafadas, um lamentável episódio da história do Brasil em que opositores e apoiadores do imperador Dom Pedro I se atacaram violentamente. O que ele está exemplificando? Ele está falando aqui que a polarização política incentiva a violência em períodos eleitorais. Justamente foi o que aconteceu aqui na Noite das Garrafadas. Eu estava em um momento de crise do reinado do Dom Pedro I, tá? Tava naquele momento que ele seria onde ele iria sair, né? Para voltar a Portugal. E aí eu tinha apoiadores e opositores, né? Eu tenho uma grande polarização política, porque eu tenho opositor e apoiador, e eles se enfrentaram violentamente, né? Então eu tive aqui a polarização política, aqui é um exemplo de que a polarização política realmente leva à violência em períodos eleitorais, ou em períodos de instabilidades políticas, tá? Perdão. E esse aqui é um exemplo de exemplificação, né? Eu posso utilizar uma reportagem aqui, se fosse encaixar uma reportagem aqui, poderia ser qual? Não sei se vocês ficaram sabendo do caso, né, do mestre de capoeira que foi morto em Salvador na época das eleições de 2018 por apoiadores do Bolsonaro, né? Poderia muito bem aqui, ó. Exemplo disso foi o mestre de capoeira morto em Salvador por apoiadores do governo Bolsonaro, decorrente da sua posicionamento político, né? Ou do seu posicionamento partidário, né? Eu poderia utilizar esse exemplo, porque esse exemplo rodou todo o Brasil, né? Essa reportagem. Então isso aqui é uma estratégia muito interessante pra gente comprovar, né? Porque contra fatos não há argumentos, né? Então se eu coloco algo que aconteceu na história que demonstra o meu ponto de vista, eu já garanto, tá? Vamos ver outra estratégia. Essa estratégia aqui, por dados estatísticos, né, como o próprio nome já falou, é a utilização de dados estatísticos para a gente comprovar, para a gente falar, não, ó, segundo esses números, esses gráficos, esses dados aqui, o meu ponto de vista está correto. Vamos ver um exemplo, depois a gente analisa esse gráfico. O gráfico ficou com a resolução muito ruim aqui, tá? Mas eu encaminhei para vocês o PDF dessa apresentação de slides, e se vocês quiserem dar uma olhada no gráfico mais tarde,
é interessante, tá? Aí no material de vocês. Vamos lá, ó. Destaca-se a priori a desigualdade social como principal fator causador do abandono escolar. Prova disso é o índice de desistência entre os alunos da rede pública ser cerca de 4 vezes maior do que os estudantes da rede privada, segundo dados do INEP. Então, olha só, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando, ó, a desigualdade social como principal fator causador do abandono escolar. Então, gente, qual é a tese aqui dentro? Né? A tese é o quê? Abandono escolar. O principal problema desse texto é abandono escolar. Só lendo isso aqui, ó, eu já consigo tirar várias informações. Eu sei que a tese do texto, ou seja, o problema principal desse texto é abandono escolar, tá? E eu sei que o tópico frasal, um dos tópicos frasais que está na introdução dele, é o quê? Desigualdade social. Então ele fala, existe no Brasil um grande problemática relacionada ao abandono escolar, que é causado pela desigualdade social, juntamente com outro fator que a gente não sabe, tá? Eu tô dando exemplos genéricos de introdução, porque a gente tá falando de desenvolvimento, então não cabe aqui tá entrando não tá desenvolvendo, não cabe aqui a gente tá desenvolvendo introduções tão boas, tão certinhas, porque senão a gente perde tempo. Por isso que eu tô falando de forma genérica, tá? Porque a nossa aula de introdução foi semana passada, a gente fala certinho, passo a passo como fazer a introdução. Aqui eu tô falando genericamente só pra gente poder observar tópico frasal e tese, tá? Então, no Brasil existe o problema do abandono escolar causado pela desigualdade social. Social é um outro problema que a gente não sabe qual é, né? E ele vai utilizar dados estatísticos para provar que a desigualdade social causa abandono escolar. Ele fala, ó, prova disso é o índice de desistência, abandono, entre os alunos da rede pública ser cerca de 4 vezes maior do que os estudantes da rede privada, segundo os dados do INEP. Então, ó, o que ele faz? Ele pega dados do INEP para comprovar sua teoria de que a desigualdade social causa o abandono escolar. E ele utilizou aqui esses dados, né, muito bem, né? Ele se baseou aqui por esse gráfico, tá? Porque eu tirei esse gráfico aqui de lá da coletânea de textos motivadores. E ele interpretou o gráfico, ele não colocou número, ele não colocou... Porque aqui a gente pode ver, aqui vocês não vão conseguir ver. Aqui está escrito, esse é um gráfico de abandono escolar da INEP, tá? E aqui eu tenho abandono na escola privada e aqui eu tenho abandono nas escolas municipais. Ele viu, ó, a diferença do maior índice daqui para o maior índice daqui, porque aqui tem 4, pouco, acho que é 4,4, e aqui é 27,4. Então ele fez essa divisão, né? Bom, 27 dividido para 4 dá aproximadamente 4 vezes, né? Dá aproximadamente 4, né? Ou um pouco mais de 4, então ele falou cerca de 4 vezes. Então ele fez uma interpretação aqui. Galera, isso aqui é essencial, porque a gente não consegue, a gente pode até tentar ficar gravando dados estatísticos, mas eu não aconselho, não é uma coisa que eu fiz, porque esse tipo de informação ela se perde muito fácil, né? Ela está sempre sendo atualizada, então eu não aconselho vocês a ficar gravando dados, eu aconselho vocês a interpretar muito bem a folha de textos motivadores, porque ela vai ter gráfico e vocês interpretem o gráfico para tirar dele informações para jogar aqui em estratégia de argumentativa por dados estatísticos. O professor Bruno, na semana retrasada, já tem vídeo dele lá ensinando como a gente interpretar esses gráficos aqui para extrair dados estatísticos, tá? Para a gente jogar no nosso texto. Então, se vocês não sabem fazer isso, dão uma volta lá. E aqui a gente já tem uma noção também de como se faz isso, né? A gente pode justamente não jogar um número seco, porque o número seco fica feio, toma muito espaço. E também, se você não tiver cuidado, fica muito na cara que você copiou isso aqui, né? E não pode copiar nada dos seus motivadores. Então a gente interpreta. Então, em vez de ele colocar aqui, né? Cerca de... Por exemplo, ele poderia colocar: prova disso, a índice de desistência entre alunos da rede pública ser de 27,6%. Esse número não me diz muita coisa, né? Se eu colocasse ele aqui puro, não me diz muita coisa. Mas quando eu coloco a diferença aqui, né? Ele fica mais chocante, porque olha só, a desigualdade social causa abandono escolar. Por que causa abandono escolar? Ora, porque eu tenho aluno de escola privada desistindo menos de escola do que aluno de escola pública. Entenderam? Então é muito interessante vocês saberem interpretar isso aqui. Dá uma olhada no gráfico, no material de vocês, tá? Mais tarde.
Argumentos de autoridade é outra estratégia muito interessante utilizada aí, né, para você comprovar seu ponto de vista, para você embasar o seu ponto de vista. Eu acredito nisso, mas eu acredito nisso por causa, de acordo, segundo a teoria, né, de fulano de tal. E aí, né, argumento de autoridade pode utilizar um referencial teórico, né, de especialistas no assunto. Então, se eu estou falando de, sei lá, suicídio, eu posso falar da opinião de algum psicólogo famoso, de algum psicanalista, de algum psiquiatra, né, estudiosos, e aí entram os filósofos, né, entram os sociólogos, por exemplo, e também instituições, né, que aí entra, por exemplo, se eu estou falando de algum assunto de saúde, a instituição referência de saúde, OMS. Então, o que a OMS fala sobre um determinado assunto de saúde? O que o Ministério da Saúde fala, né, o MEC, né, em situações de educação, né, e a gente pega aqui, ó, instituições que embasam ou se relacionam com sua opinião. Vamos ver um exemplo. É importante considerar, antes de tudo, que a desigualdade social no país tem grande influência sobre a crise da fome atual. Isso porque, tal como afirma o renomado historiador brasileiro Leandro Carnal, enquanto o abismo socioeconômico entre pobres e ricos não for reduzido, o Brasil continuará passando por crises cíclicas. Então, assim, ó, o Leandro Carnal falou isso, tá? E a pessoa que escreveu isso aqui relacionou, né, com a sua opinião. Qual é a opinião dele? Ele fala aqui, ó, a desigualdade social no país tem grande influência sobre a crise da fome atual. Então, o que essa redação aqui é sobre o quê? Redação sobre fome, galera, tá? O problema geratriz dessa redação aqui, né, até essa redação, é a fome atual, né, crise da fome atual. E ele fala que uma das causas desse problema é a desigualdade social. E aí ele fala, né, tal como afirma, né, isso porque, tal como afirma o renomado historiador brasileiro Leandro Carnal, né, e aí joga a opinião de Leandro Carnal. Então, o que Leandro Carnal fala, o renomado historiador brasileiro, ele tem aporte para falar sobre isso aqui, ele tem estudo, né, para falar disso aqui, ele vai trazer para embasar sua opinião. Então, segundo Leandro Carnal nos mostra que realmente a desigualdade social causa fome. E percebe que não precisa ser algo necessariamente falando da fome. A fala de Leandro Carnal aqui é muito mais sobre desigualdade social do que sobre fome especificamente, né? Essa citação aqui eu posso utilizar para muitas coisas de desigualdade social. Desigualdade social causa muita coisa, gente. Redação de violência, eu posso trazer. Desigualdade social causa violência, porque Leandro Carnal afirma que abismo socioeconômico entre os pobres e ricos traz sempre crises cíclicas, certo? Desigualdade causa desistência escolar, que foi o que a gente acabou de ver, que a gente deu dados estatísticos. Desigualdade social causa, enfim, muitas coisas eu posso trazer desigualdade social como tópico frasal. E sempre que eu trazer isso, eu posso estar tentando encaixar essa citação de Leandro Carnal, tá? Ela é muito boa. Foi o que a pessoa fez aqui, né? Ela relacionou com fome, porque pode ser que embasam, ou seja, embasar é quando fala necessariamente do assunto. Se eu estou falando, sei lá, de exploração ao trabalhador, eu posso utilizar uma citação de Marx que fala necessariamente sobre exploração ao trabalhador. Agora, nesse caso aqui, o Leandro Carnal não fala necessariamente sobre a fome, ele fala sobre a desigualdade social. Então se relaciona, né? Então pode ser embasar, falar, provavelmente de tudo que eu quero, ou se relacionar, né? Eu consegui fazer esse esqueminha aí pra fala de Leandro Carnal se relacionar com a fome, tá? O outro é a refutação, outra estratégia argumentativa muito interessante. O que é a refutação? Bom, eu vou citar um contra-argumento, a minha opinião, e vou derrubar logo em seguida. Vamos pensar nos exemplos aqui mais esdrúxulos, né? Por exemplo, eu acredito que... vamos ver... Deixa eu pensar... Pronto. Eu acredito que a propaganda infantil conduz o comportamento das crianças, certo? Aí eu posso imaginar na minha cabeça, né? Uma pessoa discutindo comigo sobre isso pode vir falar: não conduz o comportamento das crianças, as crianças elas sabem escolher por elas mesmas, elas têm independência, né? E aí eu posso pensar que uma pessoa traria esse argumento contra mim e já contra-argumentar. Eu acredito que a propaganda infantil influencia o comportamento das crianças porque, segundo o estudo tal, segundo o autor tal, elas não têm cognição para tomar suas próprias decisões, né? Os pais influenciam muito, a presença do pai na hora da televisão é importante, certo? Então, a refutação é a estratégia de eu utilizar um contra-argumento ao meu argumento e derrubá-lo logo em seguida, como se estivesse discutindo.
tá? Porque eu posso interpretar que o corretor, quando lê minha redação, ele está o tempo todo ali tentando derrubar as minhas teses, né, os meus argumentos, para tentar reduzir minha nota. E geralmente a gente costuma demonizar, né, colocar o corretor como essa figura má, para dar um pouco de medo em vocês, mas não fiquem com medo, tá? É só um exemplo mesmo. Então a gente imagina, o corretor tá lendo isso aqui e tá pensando, não, isso aqui não é assim por causa disso, então já vamos colocar o argumento que ele usaria e derrubá-lo. Agora preste atenção, essa estratégia aqui é um pouco mais complexa, e quando eu coloco um contra-argumento, eu preciso derrubar ele completamente. Eu não posso deixar brechas, porque senão o próprio contra-argumento que eu trouxe pode sobressair o meu argumento, e aí eu acabo perdendo essa discussão. Vamos lá, exemplo, fica mais fácil de observar. A priori, tem-se a má interpretação da Constituição Federal relacionada à problemática do limite da liberdade de expressão. Isso porque, apesar da crença de que a lei assegura a liberdade de expressão até mesmo em casos de violência verbal e preconceito, a Carta Magna Brasileira define como invioláveis a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Então, o que essa pessoa fez? Primeiro, tópico frasal e tese aqui. Bom, essa redação ele fala aqui que a má interpretação da Constituição Federal está relacionada à problemática do limite da liberdade de expressão. Então a gente já pode imaginar que a tese, o problema, o tema dessa redação é o que? Limite da liberdade de expressão. E aí ele vai trazer motivos causadores. Qual é o principal motivo causador? É a má interpretação da Constituição Federal. Então a pessoa lê, a pessoa interpreta de uma forma errada a Constituição Federal e acha que a liberdade de expressão não tem limites. Só que ela tem, porque eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para difamar uma pessoa, para falar mentira sobre uma pessoa, para praticar preconceito e violência verbal, uma série de coisas. Então eu trago, eu interpreto mal, né? E isso faz com que eu acredite que isso aqui seja limitado, porém tem limite. E ele vai explicar, né? Isso porque, apesar da crença de que a lei assegura a liberdade de expressão até mesmo em caso de violência verbal e preconceito, ele traz ao contra-argumento. O argumento dele é que a má interpretação da Constituição Federal faz com que as pessoas não enxerguem limite da liberdade de expressão, né? Ele traz até o argumento. O contra-argumento é qual aqui? Isso porque apesar da crença, né? Apesar da crença popular, são algumas expressões que se encaixam muito bem em refutação, né? Apesar do que as pessoas acreditam, apesar do senso comum acreditar, apesar da população no geral enxergar, né? Enxergar o quê? Enxergar que a lei assegura a liberdade de expressão, até mesmo em caso de violência verbal. Ele fala assim, gente, a maioria das pessoas, né, acreditam, então, se fosse discussão, a pessoa poderia falar assim, não, a liberdade de expressão é ilimitada assim, eu tenho liberdade de expressão até mesmo se eu estou tendo preconceito com você, até mesmo se eu estou te agredindo verbalmente, eu tenho meu direito à liberdade de expressão. Eu posso falar, não, nada disso. Segundo a Constituição, segundo a Carta Magna Brasileira, tem um artigo lá que fala que a intimidade, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Então, como é que você vai usar a sua liberdade de expressão para violar a minha intimidade e ficar contando meus segredos? Ou a minha honra, ficar me difamando, falando mentiras sobre mim? Ou a minha imagem, né, ainda, na verdade, honra é uma relação a preconceito, né? A minha honra falando que, tecendo comentários preconceitual sobre minha pessoa, ou a minha imagem, você está destruindo a minha imagem falando mentira sobre mim, me difamando, tá? Então, eu mostro que essa contra-argumentação aqui, né, de que a liberdade de expressão ela é infinita, tá errada, porque a Carta Magna traz esses artigos aqui, traz esses artigos não, traz essas considerações aqui. Então, ele trouxe esse contra-argumento aí para refutação, tá? Bom, aqui a gente tem algumas observações sobre aquelas estratégias argumentativas, né? A gente já viu as estratégias argumentativas, né? E a gente pode estar utilizando elas para escrever desenvolvimento, certo? Bom, quais são essas observações? As estratégias argumentativas sozinhas não são suficientes para construir todo o desenvolvimento, né? Como assim? Olha, aquelas estratégias ensinam a gente a argumentar, mas no desenvolvimento não tem só argumentação. Como vocês já viram, eu preciso fazer o quê? Reafirmar o tópico frasal, dar um jeito de trazer uma essência da minha tese, né? Eu tenho que organizar isso muito bem com conectivos, eu tenho que trazer a minha argumentação e depois eu vou ter que fechar ainda o meu parágrafo de desenvolvimento. Então,
argumentar aquela estratégia sozinho se você for escrever desenvolvimento. Falar, bom, eu vou escolher a técnica de dados estatísticos para escrever meu desenvolvimento. Então você escreve o desenvolvimento e você joga a argumentação e depois você fecha o seu desenvolvimento. Não dá para eu só chegar lá, por exemplo, no Brasil atual, a fome é causada pela desigualdade social. A gente fala, isso de acordo com, isso pode ser provado de acordo com dados, não sei, da Secretaria, do Ministério da Assistência Social, de acordo com tal número e fechar, ponto. Já vamos pro próximo parágrafo. Tá completamente errado. Se o texto não está se comunicando, se as ideias não estão fechadas, se você fizer isso, então você precisa fazer o quê? Escolher algumas estratégias para utilizar, relacionar essas estratégias, abrir muito bem seu parágrafo, fechar muito bem seu parágrafo. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco um passo a passo, justamente para a gente conseguir fazer isso. O próximo parágrafo a gente começa. Próximo slide. Mas é isso, tá? Elas não são suficientes para construir todo o desenvolvimento. Olha só. Um único parágrafo de desenvolvimento, porque eu tenho D1 e D2, tá? Então, um único parágrafo de desenvolvimento pode conter mais de uma estratégia argumentativa. Então, eu posso pegar várias estratégias e utilizá-las para construir o meu desenvolvimento. Vocês vão perceber que o passo a passo que eu vou mostrar para vocês acaba colocando mais de uma estratégia argumentativa dentro de um único desenvolvimento, tá? E presta atenção, quando vocês fizerem isso, quando utilizar mais de uma estratégia argumentativa em um único parágrafo, é importante se atentar aos conectivos e na comunicação entre os períodos. Gente, a todo momento estou reforçando que conectivo é importante, comunicação é importante. Então não se esqueçam. Principalmente se vocês forem utilizar mais de uma técnica argumentativa, vocês têm que utilizar conectivos muito bem posicionados, tá? Próximo slide, a gente vai começar a falar do passo a passo para escrever desenvolvimento utilizando essas estratégias argumentativas, tá? Já volto. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a falar agora das etapas do desenvolvimento. A gente vai ver essas 4 etapas aqui, eu coloquei letras garrafais para vocês se atentarem a esse bizu aqui, tá? Pra gente conseguir construir um desenvolvimento muito interessante, tá? Então são 4 etapas, como a gente pode ver aqui, porque eu coloquei letras garrafais, porque isso é extremamente importante. Coloquei até um cachorrinho aqui, mandando vocês prestarem atenção aqui. Olha aqui, Zanda, preste atenção nisso aqui, tá? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente escrever o desenvolvimento, a gente tem que seguir esses 4 passos, que é o quê? Primeiro a gente vai afirmar, depois a gente vai justificar, depois a gente vai exemplificar e depois a gente vai concluir o desenvolvimento e a gente vai repetir esse processo. São 2 desenvolvimentos, tá? Então no primeiro desenvolvimento a gente faz o quê? Afirma, justifica, exemplifica e conclui. E no segundo desenvolvimento a gente faz a mesma coisa. Afirma, justifica, exemplifica, conclui e depois vai pra conclusão. Gente, quando eu aprendi isso aqui, quando eu peguei essa manha aqui de fazer isso aqui nos meus desenvolvimentos, gente, eu ganhei uma agilidade tremenda na hora de escrever os meus textos. Por quê? A gente já vai pra prova sabendo que a gente vai afirmar, justificar, exemplificar e concluir no desenvolvimento. A gente já leva esse raciocínio e já busca no nosso pensamento, já busca quando a gente está fazendo lá o plano do nosso texto, como a gente pode afirmar, justificar, exemplificar e concluir, né? Quando eu aprendi isso aí, eu ficava repetindo toda hora, né? Afirma, justifica, exemplifica e conclui. Porque foi muito legal de aprender isso aqui. Então a gente vai analisar a fundo cada uma dessas etapas aqui, tá? Bom, a afirmação, que é a primeira parte do meu texto. Eu abrindo o meu desenvolvimento, olha só. O que é a afirmação? A afirmação é a retomada do tópico frasal que foi definido na introdução. É a primeira parte do desenvolvimento que a gente vai falar. Olha só, vou voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Por exemplo, aqui, a priori, tem-se a má interpretação da Constituição Federal relacionada à problemática do limite da liberdade de expressão. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou afirmando o quê? Afirmando que a má interpretação da Constituição Federal, né, está relacionada à problemática do limite da liberdade de expressão. Então eu afirmo. E quando eu afirmo, não é qualquer coisa que eu vou afirmar. Eu vou afirmar baseado no meu tópico frasal. Então lá na minha introdução está escrito que o problema do limite da liberdade de expressão atualmente é causado, é relacionado à má interpretação da Constituição Federal, associada a um outro problema que a gente não sabe qual foi o problema que essa pessoa escreveu aqui.
porém a gente sabe que a má interpretação tá lá. Então, no meu desenvolvimento, eu vou abrir justamente afirmando isso, ó. A priori, tem-se a má interpretação da Constituição Federal relacionada à problemática do limite da liberdade de expressão. Eu estou afirmando isso aqui, eu estou afirmando que a má interpretação da Constituição Federal leva a problemáticas do limite da liberdade de expressão, tá? E aí eu estou afirmando, deixa eu voltar aqui. Então, afirmar é isso, é retomar essa tese, é afirmar, né? Afirma-se que o tópico frasal causa um problema. É só isso, eu vou só chegar e falar assim, ó. Eu não já falei na minha introdução que a causa do meu problema é o tópico frasal. Eu vou repetir basicamente isso, eu vou falar, bom, ó, na minha introdução tá assim, ó. O problema principal é causado pelo fator X. Aqui eu vou falar, o fator X causa tal problema, tá? Eu vou reafirmar isso daqui. Ela deve ser a primeira frase do desenvolvimento, então a afirmação ela abre o desenvolvimento e o período de afirmação define sobre o que você irá argumentar, né? Então, se eu afirmo, ó, desigualdade, a princípio, né, primeiramente é necessário analisar como a desigualdade social causa o fenômeno de periferização, de favelização dos grandes centros urbanos, tá? Então eu estou afirmando o quê? Eu estou afirmando que a desigualdade social causa o fenômeno de favelização, né? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou afirmando e eu vou ter que argumentar sobre isso. Eu não posso falar que a desigualdade social causa esse fenômeno e no resto do meu desenvolvimento tá falando de outra coisa, tá falando de, sei lá, violência, por exemplo. Aí vai ficar completamente errado, completamente desconexo, né? Perde-se comunicação, perde-se coesão, a argumentação também cai, eu perco muita nota, tá? Então, cadê onde ficou? Peraí. Aqui, ó. O período da afirmação define sobre o que você irá argumentar. Aqui, ó. Procure utilizar sinônimos ao retomar o tópico frasal ou modificar a posição das palavras dentro da sentença. Então a gente vai retomar, é diferente de repetir. Preste atenção. Retomar é uma coisa, repetir é outra. Quando eu retomo, eu estou procurando a ideia daquilo que eu falei anteriormente. Quando eu repito, eu vou colocar tintim por tintim, né? Ponto por ponto o que foi que escrevi. Isso tá errado, porque se torna um texto feio, tá? Então, retomar, eu peguei a ideia. Se eu estou falando que a gente falando de favelização, não foi? Pô, você tá falando que o fenômeno de favelização é causado pela desigualdade social e outro fator associado na minha introdução. Aqui eu vou falar o problema da desigualdade ou então a diferença socioeconômica entre ricos e pobres causa um processo de favelização, né? Então eu tenho que retomar só a ideia, né? E aí eu posso fazer isso de diversas maneiras. Eu posso justamente utilizar sinônimos. Cadê? Retomar o tópico frasal, modificar. Eu posso utilizar sinônimos, né, das palavras que eu coloquei lá para retomar isso aqui. Ou eu posso modificar pelo menos a posição das palavras dentro da sentença. Então se eu não consigo achar sinônimos, se a utilização de sinônimos faz perder o sentido, eu posso pegar e fazer o quê? Né? Trocar as palavras ali dentro da sentença. Ao abrir o D1, utilize conectivos próprios para a abertura de desenvolvimento 1. O mesmo vale para o D2. Então, assim, D1 e D2 é desenvolvimento 1 e D2 é desenvolvimento 2, tá? Para a gente abreviar. Então, ao abrir o D1, utilize conectivos próprios para a abertura do D1. O mesmo vale para o D2. Gente, quando a gente abre o desenvolvimento, esse parágrafo a gente tem que ter noção de que ele tem que se comunicar com a introdução, do desenvolvimento 1. E o desenvolvimento 2 a gente tem que ter noção de que ele vai se comunicar com o desenvolvimento 1. Então a gente tem que abrir de maneiras, utilizar conectivos que abram ele da maneira correta. No próximo slide eu vou mostrar para vocês alguns tópicos frasais, como a gente está falando de tópico frasal aqui, né? Porque a afirmação é o reafirmar o tópico frasal. Eu vou trazer uns tópicos frasais coringas para vocês e depois a gente vai ver alguns conectivos para abrir tanto o D1 quanto o D2, para a gente tirar essa dúvida aí, tá? Aqui, ó. Eu trouxe uns tópicos frasais coringas e um exemplo de afirmação aqui, tá? Olha, o que é um tópico frasal coringa? Tópico frasal coringa é um tópico frasal que se encaixa em muitos temas, né? Então, isso aqui são geratrizes, né, de vários problemas sociais. E eles podem ser utilizados aí como tópico frasal em muitas redações. E aí o que a gente faz?
A gente sabendo disso aqui, a gente faz o quê? A gente estuda sobre isso, porque a gente tem que saber argumentar. Então vocês podem, eu coloquei só alguns aqui, mas existem muitos outros. Depois eu posso estar mandando para vocês. O que a gente pode estar fazendo é estudar sobre insuficiência legislativa, herança sócio-histórica, influência da mídia, inoperância estatal, influência familiar, a falta da representatividade social, né? Isso aqui causa muitos problemas. Então, é muito provável que o tema do Enem 2020 se relacione, você pode usar como tópico frasal alguma dessas coisas aqui que são coringas. E você sabendo argumentar sobre isso, já adianta a sua vida. Então, como é que a gente sabe argumentar sobre essas coisas aqui muito bem? Estudando. Ora, se a gente sabe que é provável que eu consiga utilizar algum desses tópicos frasais aqui na minha introdução, na minha redação, eu posso estar estudando sobre eles para saber argumentar, né? Eu posso procurar algum filósofo que fale, né, de influência da mídia, algum elemento histórico que me fale de representatividade, de suficiência legislativa, posso estar procurando algum referencial estatístico para falar disso aqui. Eu posso estar procurando também, né? Enfim, muitas coisas, né? Para eu argumentar em cima disso aqui. Então são tópicos frasais coringas. Existem muitos outros. Eu vou mandar para vocês depois, não se preocupem. Bom, aqui ó, eu trouxe o que seria o primeiro período de um desenvolvimento. É importante considerar, antes de tudo, que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso. Então eu estou afirmando o quê? Que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso. Qual é o meu tópico frasal? Impacto da mídia. Aqui, ó. Influência da mídia, impacto da mídia. Estou trazendo o impacto da mídia como causador do problema da alimentação dos jovens, né? Então eu tenho aqui meu tópico, minha tese, o tema dessa redação provavelmente é a alimentação dos jovens, né? Da obesidade infantil, alguma coisa desse sentido, tá? Então aqui eu tenho tópicos frasais e aqui eu tenho exemplo de afirmação. Eu estou afirmando, tá? Percebe? Isso aqui é só o primeiro período. A primeira frase do meu desenvolvimento é a afirmação. Ó. É importante considerar, antes de tudo, que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso. Eu estou afirmando que ele é imenso. Vamos voltar aqui. Bom, aqui ó, eu tenho alguns conectivos para abrir desenvolvimento 1 e aqui eu tenho alguns conectivos para abrir desenvolvimento 2. Percebam, né? Eu trouxe alguns conectivos propriamente ditos e eu trouxe também algumas frases, né? Alguns períodozinhos pra gente ganhar mais autoria no nosso texto. Ó, é relevante abordar primeiramente, de início, tem-se a noção de que, a priori, eu coloco minha ideia, é importante considerar, antes de tudo, em primeira análise, primeiramente, o parágrafo de desenvolvimento 1, para abrir, ele tem que trazer essa ideia de primeiro, né? A gente está fazendo uma primeira análise, a gente está trazendo um problema primeiramente, né? É relevante abordar primeiramente, de início tem que ser a noção, a priori, nessa ideia de primeiro, de estar ali, de abrir o meu desenvolvimento mesmo. Então eu tenho essa ideia de primeiro, trazer esse primeiro aí, né? E no D2 eu vou ter uma ideia, a ideia do D2 geralmente completa a ideia do D1 ou está relacionada de alguma maneira. Então eu tenho muitas vezes, né, somado a isso. Então eu tenho lá o tópico frasal. O tópico frasal do D2, ele vai estar somado a isso. Então eu escrevo todo o tamanho e coloco, né? Aí eu coloquei lá o D1, eu abri com o tópico frasal, argumentei sobre ele, tudo bonitinho, fechei, tem aqui ó, somado a isso tem esse problema do não sei o que, causado por não sei o que vai complementar o meu D1 aqui. Paralelo a isso, né, vale também ressaltar que o problema da desigualdade social gera a ineficácia das instituições de ensino pública, né? E aí eu começo a argumentar em cima disso, mas é paralelo a isso aqui. Além disso, associado ao D1, né? Outro fator relevante. Então, o D2, a abertura de D2, dá a ideia de algo relacionado ao D1, para eu estabelecer essa comunicação aqui, tá? Então, depois, se vocês quiserem estudar isso aqui, quando vocês já forem escrever a redação dessa semana, vocês já podem justamente estar utilizando esses conectivos aqui para abrir os seus desenvolvimentos. Bom, a segunda etapa é a justificação. Então, lembra, afirma, justifica, exemplifica, conclui. Justificação é a segunda etapa, o segundo período. Que é a justificação? A justificação explica o motivo do tópico frasal causar o problema central do texto. Ora, quando você afirma, você fala, ó, o meu tópico frasal causa esse problema. Aqui eu vou explicar por quê. É muito simples, é bem lógico essa linha de raciocínio. Eu tô afirmando, volto aqui. Eu tô
Eu tô afirmando, é importante considerar, antes de tudo, que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso. Aí fica na nossa cabeça, né? Por quê? Por que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso? Por quê? Quando eu falo esse porquê, eu vou complementar isso aqui com justificação. Isso porque, pois, né? O impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso, pois tal coisa ocorre, tal fato histórico, alguma coisa que eu vou encaixar aqui. Eu vou ter que justificar isso aqui. Eu já afirmo pensando que eu vou ter que justificar. Deixa eu voltar lá. Justificação. Então eu vou justificar a minha afirmação. Aqui, ó. Esse período é aberto com expressões como isso porque, pois, né? Porque dá a ideia de explicação. Aqui eu tô com um exemplo. Aí eu repeti lá o tópico frasal da afirmação, tá? E trouxe aqui já um tópico frasal de justificação, tá? A gente está construindo aqui pouco a pouco, slide por slide, um desenvolvimento. É importante considerar, antes de tudo, que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso. Isso porque, tá? Tal como afirma o renomado historiador brasileiro Leandro Carnal, a televisão adquiriu a capacidade de definir o ideal a ser seguido pela população. Olha só. Então aqui eu estou explicando, eu estou justificando, né? Por que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso? Bom, porque a televisão ela tem a capacidade de definir o ideal a ser seguido pela população. Então se a televisão só passa comercial de McDonald's, só passa de fast food, bolacha recheada, refrigerante, o que eu vou tomar como referência de alimentação? Essas comidas. Eu não tenho comercial de fruta, de verdura, né? De alimentação saudável da terra, né? Eu tenho alimentação de comidas que a gente chama de junk food, que são comidas ruins para a nossa saúde, tá? Então, como eu só tenho esse tipo de coisa vinculada na televisão, os jovens são influenciados pela mídia a se alimentarem de forma ruim, né? E aqui eu utilizei a estratégia argumentativa a estratégia argumentativa de citação, né? Esqueci o nome, deixa eu voltar. Peraí, galera. De argumento de autoridade, né? Tanto que aqui tem Leandro Carnal e lá na frente também foi com Leandro Carnal. Argumento de autoridade, tá vendo? Aqui, ó. Por quê? Isso porque, tal como afirma o renomado historiador brasileiro Leandro Carnal, a televisão adquiriu a capacidade de definir o ideal a ser seguido pela população. Então eu trouxe o Leandro Carnal aqui, né? Isso aqui já aumenta a minha competência, a nota da competência é 2, tá? E eu tô justificando a minha afirmação. Então percebe que eu já utilizei uma estratégia argumentativa aqui, que é de argumento de autoridade. Vamos continuar. Aqui eu tenho a exemplificação. A exemplificação, eu vou estar fazendo aqui, ó, utilização de dados estatísticos para comprovar a justificativa, certo? Eu posso abrir isso aqui com não é à toa, portanto, ou exemplo disso, ou são, né? Eu vou utilizar uma outra estratégia argumentativa para complementar o meu texto. Na exemplificação, eu vou comprovar através de dados, né, o que eu estou falando, o meu ponto de vista. Então percebe, lembra que eu falei que a gente pode utilizar mais de uma estratégia argumentativa em um mesmo parágrafo de desenvolvimento? Só aqui, ó, eu já utilizei uma teoria de autoridade, né? Que é Leandro Carnal, e já estou colocando dado estatístico aqui também. Então, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou articulando várias estratégias argumentativas para construir o meu desenvolvimento. Isso é permitido, contanto que eu articule muito bem. Então vamos ler aqui, ó, vamos ler todo, tá? É importante considerar, antes de tudo, que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso. Isso porque, tal como afirma o renomado historiador brasileiro Leandro Carnal, a televisão adquiriu a capacidade de definir o ideal a ser seguido pela população. Não é à toa, portanto, faltou o à toa aqui, tá? Que era isso aqui, ó. Não é à toa, portanto, escrevi errado, desculpa. Não é à toa, portanto, que segundo a Associação Brasileira de Síndromes Metabólicas, que o aumento das horas em frente à televisão é acompanhado do aumento de número de obesos. Então, olha só. A Associação Brasileira de Síndromes Metabólicas afirma que o aumento de horas em frente à televisão é acompanhado do aumento do número de obesos. Certo? Então, o que acontece? As pessoas estão ficando mais tempo na televisão, segundo eu tenho números para comprovar isso, né? Eu tenho
números para comprovar isso, que as pessoas estão ficando mais tempo na frente da televisão e isso está fazendo elas aumentarem seus pesos. Por quê? Além da questão do sedentarismo, eu tenho a influência da alimentação ruim. Então eu fico parado na frente da televisão, vendo as propagandas de junk food e vou me alimentando disso enquanto eu me exercito, então eu fico obeso, certo? E percebe que aqui, ó, ele não trouxe um número propriamente dito, ele interpretou os dados, é porque eu não achei a coletânea de texto dessa redação, não trazer para vocês. Mas o que ele achou aqui? Ele interpretou algum gráfico que tinha na coletânea de textos motivadores e trouxe essa informação embasada aqui na Associação Brasileira de Síndromes Metabólicas, né? Então ele traz aí essa visão. Provavelmente tinha um número lá, tinha um gráfico que comparava o crescimento dos números em frente à televisão com a quantidade de obesos ao longo dos anos, né? E ele fez essa interpretação. Interpretar gráfico, galera, é extremamente importante, não só para redação, como prova de matemática, física. Todo o Enem tem interpretação de gráfico. Uma das competências do Enem geral, zona, é a interpretação de gráfico. Então, se atentem para isso. Então, a exemplificação é utilizada das estatísticas para comprovar meu ponto de vista. E por último, eu tenho a conclusão, né? Eu afirmei, justifiquei, exemplifiquei, concluí. Como é que a gente conclui? Bom, a conclusão é justamente o fechamento do parágrafo e é um prelúdio, tá? Da proposta de intervenção. O que é um prelúdio? Prelúdio, a gente pode entender como uma amostra grátis, né? Para dar uma ideia para o corretor do que eu vou achar lá na minha proposta de intervenção. Não é um prelúdio, é uma visão, uma breve visãozinha. Ó, vou ler para vocês tudo aqui. Aqui já está com o desenvolvimento fechado, ó. É importante considerar, antes de tudo, que o impacto da mídia na alimentação dos jovens é imenso. Isso porque, tal como afirma o renomado historiador brasileiro Leandro Carnal, a televisão adquiriu a capacidade de definir o ideal a ser seguido pela população. Não é à toa, portanto, que segundo a Associação Brasileira de Síndromes Metabólicas, que o aumento das horas em frente à televisão é acompanhado do aumento do número de obesos. Por isso, cabe às entidades fiscalizadoras do governo impor um maior controle sobre as propagandas alimentícias vinculadas nos grandes portais de comunicação. Gente, o que eu fiz aqui? Eu fechei, ó. Dei um por isso aqui já fecha. Já diz algo que eu tenho que fazer em relação a tudo isso aqui que eu falei. E aqui é um prelúdio. Aqui não tenho um tópico, uma proposta de intervenção completa. Porque eu falo, por exemplo, ó, entidade fiscalizadora. Eu não falo que entidade fiscalizadora é essa, tá? Por quê? Porque eu sei que eu vou falar lá na minha introdução, lá na minha conclusão, eu vou falar qual é essa entidade fiscalizadora, né? Entidade fiscalizadora do governo impor maior controle sobre as propagandas. Quem é que tem controle sobre o que passa na televisão? Não é a Anatel, certo? Que é a Associação Nacional de Comunicação. Então eu vou falar, lá na minha conclusão eu posso trazer, ó. Cabe, ou é responsabilidade da Anatel trazer um controle sobre a propaganda, né? Então eu trago isso aqui, eu não falo com a entidade fiscalizadora, por exemplo, né? A ação que ele vai fazer é um pouco, ele colocou aqui como não aprofundou, né? Impor um controle sobre a propaganda alimentícia, tá? Mas como? Através de que ferramentas, através de que tecnologias, né? E através de que ferramentas, quais tecnologias, com que objetivo, tá? Então eu coloquei um prelúdio, que é uma breve visualização de uma ação que eu vou abrir muito melhor lá na minha conclusão. Então eu jogo isso aqui sabendo que eu vou trabalhar em cima disso aqui na conclusão. Então na conclusão eu tenho que trazer uma entidade fiscalizadora, nesse caso seria a Anatel, fazendo uma ação mais detalhada, mais específica do que essa aqui que ela fez, né? Ou pegar isso aqui e abrir mais, trabalhar mais. Além disso, eu colocar outros fatores que estão faltando aqui, como por exemplo, o objetivo. Na aula de intervenção, a próxima aula, a gente vai ver como transformar isso aqui em intervenção top nota 1000, tá? Então, essa aqui é a conclusão. Então, como é que eu faço, né? 4 passos, mais uma vez. Eu afirmo, justifico, exemplifico, concluo. Como é que eu afirmo? Reafirmando a tese. Como é que eu justifico, né? Trazendo aí, pode ser fator histórico, pode ser fator histórico, pode justificar contra-argumento justifica, que é outra estratégia. Eu posso trazer pensamento de autoridade, também justifica, né? Aquelas estratégias argumentativas. Estudem aquelas estratégias argumentativas, tentem colocar uma em cada texto, certo? Então, como é que eu afirmo, retomar a tese, justificar, utilizar aquelas estratégias, exemplificar, procurar dados estatísticos na folha lá na coletânea de textos.
E conclusão é eu dar um prelúdio da minha proposta de intervenção no meu desenvolvimento. E aí eu fecho já um parágrafo de desenvolvimento assim, ó, Rapidex, porque ele segue aqui um raciocínio lógico, né? Então isso aqui sai muito rápido, isso é muito fácil, com pouco esforço. E depois é só você repetir o processo no desenvolvimento 2. Afirmar, justificar, exemplificar e concluir, tá? Galera, muito obrigado. Essa aqui foi a nossa aula. Coloquei o meme aqui, ó. Minha reação quando eu ler o tema da redação. Essa cara aqui é de assustado? Não, essa cara aqui é de felicidade, porque você vai ver o tema e vai falar, nossa, eu já sei escrever sobre esse tema. Porque a gente não vai, você não precisa saber qual tema vai cair na redação do Enem. Você tendo esse suporte que a gente tem no Paralelos aqui, né? De toda semana tá estudando, procurando escrever textos, qualquer tema a gente consegue se desenvolver, tá? Então, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado pela paciência. Semana que vem tamo aí de novo, ok? Tchau, tchau.